Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos, e nós estamos falando dessa vida na Carta aos Hebreus, no capítulo 1. Nós estamos estudando exaustivamente cada texto, cada frase, cada palavra, e nós estamos já no versículo de número 8, que diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha, nós estamos estudando esse texto, nós estamos falando dessas características do Filho, que ele é o criador das eras, ele é o herdeiro de tudo, ele está assentado à destra da majestade nas alturas. Nós falamos vários assuntos a esse respeito, e nós paramos aqui no trono de Deus. Nós acabamos de ler aqui, no trono de Jesus. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Está falando do trono, e quando nós estudamos a Bíblia, as Escrituras, nós vamos perceber que a palavra fala do trono terreno e do trono celestial. Os dois tronos, que na verdade tudo é convergido a Cristo, então é um trono só, mas é um trono de autoridade na terra e um trono de autoridade no reino celestial. E nós vamos estudar agora os dois tronos. O primeiro trono é o trono de Davi, que é o trono terreno, prometido para a descendência, para a tribo de Judá, através de Jacó. Quando Jacó ora por seus filhos, ele profetiza para Judá, falando do trono e do cetro que ficaria com Judá. E nós sabemos que Davi é o rei desse trono da tribo de Judá, e Jesus é descendência humana, física, de mulher de Davi, certo? Então o primeiro trono é o trono terreno, o segundo é o trono celestial na Nova Jerusalém. Então veja que Jesus tem um trono eterno, o trono dele já está eterno lá no céu, na Nova Jerusalém, e o seu trono aqui, da descendência de Davi, da tribo de Judá, em Israel, também será eterno. Então desse trono terreno, o profeta Isaías, no capítulo 9, no verso de número 7, diz assim: do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o estabelecer em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, desde agora e para sempre, falando do trono do Messias, certo? Então veja que a promessa que ele se assentará nesse trono terreno. Quando Maria vai receber o anúncio do nascimento de Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, no verso 32 e 33, a palavra vai falar assim em Lucas capítulo 1, 32 e 33. Este será grande, falando de Jesus, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Esse texto está falando a mesma coisa do texto de Isaías, com mais detalhes ainda. Gabriel está falando aqui para Maria que ele seria chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, para ele reinar eternamente na casa de Jacó. Ou seja, ele vai reinar eternamente sobre Israel. Isso é promessa, falando do seu trono terreno, que estará em Israel no milênio e na eternidade. Agora, em Mateus, no capítulo 19, 28, nós vamos ler também, falando a respeito desse trono terreno, esse trono de Davi, certo? Dizendo assim: Jesus lhe disse: em verdade, digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória,
Também assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então olha só, Jesus falando que quando o seu reino vier em glória, na sua segunda vinda, para ele estabelecer o milênio, os 1000 anos de paz, ele terá um trono de glória. E ele está fazendo promessa aos discípulos, aos 12 que também teriam 12 tribos, e eles julgariam as 12 tribos de Israel. O trono eterno, físico de Jesus em Israel, a começar da sua segunda vinda no milênio. Em Mateus 25:31, nós vamos ler assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Veja que Jesus também se refere ao mesmo assunto, a sua segunda vinda, e ele vai se assentar no trono de glória, e ele vai julgar as nações. Ele vai julgar todas as nações que estiverem na terra. Então ele tem um trono eterno, perpétuo, terreno, aqui na terra, que começa na sua segunda vinda. A primeira ação dele, depois de vencer o anticristo e seus exércitos, é se assentar nesse trono, julgar as nações, começar o milênio, estabelecer o seu reino de eternidade através de um trono físico. Então veja que é um trono que a Bíblia está dizendo que será eterno também, ou seja, será para todo sempre. Não haverá mais outro tipo de trono a não ser o trono que procede do Messias, certo? Agora nós vimos o trono terreno, que é o trono de Davi, que passa para Cristo, e que Cristo reina nesse trono a começar da sua segunda vinda, o milênio e a eternidade. Agora nós vamos ver o trono celestial na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que é uma cidade prometida por Deus, que é o céu onde Deus está hoje, que descerá e virá à terra e ficará aqui na terra, e há um trono nessa cidade. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus, e já aqui mesmo na carta aos Hebreus, no capítulo 4, nós vamos ver menção desse trono no 4:16, quando diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então veja que o escritor de Hebreus está dizendo para nós chegarmos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e receber a graça em tempo oportuno. Veja que está falando desse trono, e esse trono é chamado de trono da graça, e esse trono já existe, e esse trono é o trono do Filho, hoje assentado nesse trono que está acima de tudo. Já existe esse trono, e ele já está assentado nesse trono, e o escritor de Hebreus fez menção que nós precisamos, em oração, com confiança, com fé, chegar diante desse trono. Agora o livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, no verso de número 21, vai estar dizendo assim: ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então veja que Jesus está falando de se assentar no trono dele. Quando ele venceu, ele se assentou no trono do Pai. Foi-lhe permitido se assentar no trono do Pai, mas ele tem o seu trono. Ele está à destra da majestade. Veja, 2 tronos, um do Pai e outro do Filho. E Jesus está fazendo a promessa aqui que aquele que vencer vai se assentar no seu trono também. E por isso Jesus nos chama de reis. Ele é rei dos reis. E ele vai permitir, por sermos da família real, por sermos reis, se assentar no seu trono eterno e no seu trono de glória, seu trono de graça, certo? Nós estamos falando de um ser eterno que tem um trono que é eterno, que é completo. Esse trono está falando do seu reino, está falando do seu território, está falando do seu domínio. Nós vamos se assentar nesse trono, que é o trono do seu reino, do seu território, do seu domínio, da sua autoridade. Quando nós continuamos aqui no livro de Apocalipse, e nós chegamos no capítulo 22, nós vamos nos deparar também com o trono
22:1 diz assim: Então o anjo mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Veja que João está dando informações a respeito do trono do Cordeiro e de Deus, dizendo que sai do trono água viva, do rio vivo de Deus. Esse é o trono que ele se assentou à majestade. E João está nos dando informações que o rio puro da água da vida, claro como cristal, procede, emana do trono do Pai, de Deus o Pai e de Deus o Filho. Agora aqui em Apocalipse também, no mesmo capítulo 22, no verso de número 3, está dizendo assim: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Mais uma vez, nós estamos falando do trono do Pai. Ele está assentado à destra da majestade. A majestade é o Pai, e ele como Cordeiro de Deus, ele como Filho, ele está com seu trono ao lado direito de Deus, e na eternidade o seu reino se estenderá sobre todas as coisas criadas, sobre tudo que existe. E então o texto está dizendo aqui para nós que não haverá mais choro, que não haverá mais noite, que não haverá mais pranto e não haverá maldição, e nós o serviremos diante do seu trono. Então veja que esse trono é o trono da Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém começa a ser ensinada aqui por João, né? No capítulo 21 ele começa a explicar a respeito da Nova Jerusalém, essa cidade quadrada, essa cidade de medidas completas e perfeitas e iguais, que descerá do céu e estará aqui na terra. Então o trono físico estará em Israel, e o trono celestial que já existe está na Nova Jerusalém, e esse trono também descerá para a terra. Veja então que o trono é eterno. Então, para a gente concluir aqui, nós podemos ler de novo o versículo que foi tirado do Salmo 45:6. Veja que o escritor de Hebreus faz isso maravilhosamente bem. Ele pega um texto do Antigo Testamento dos Salmos e ele explica esse texto, e ele põe luz a esse texto de tal forma que nós podemos ver Jesus no texto. Mas acerca do Filho, olha o que Deus diz acerca do Filho: teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Veja que os anjos foram feitos por ele, são ventos e são ministros de fogo, mas o Filho é o Criador das eras, o Filho é o herdeiro de tudo, o Filho está assentado à destra da majestade, o Filho é um ser eterno, e o Filho tem um trono que também é eterno, e o trono foi criado pelo próprio Filho, e esse Filho reinará para todo o sempre. É isso que o escritor de Hebreus está nos ensinando. Aplicação pessoal. A aplicação pessoal é a respeito de Hebreus 4:16. Veja que nós estudamos que vamos nos assentar no trono, mesmo literalmente, né? Uma promessa de Apocalipse 3:21, quando nós vencermos, ou seja, quando nós ou morrermos em Cristo ou formos ressuscitados com Cristo. Isso é maravilhoso. Mas isso não quer dizer que nós não podemos nos achegar ao trono, porque Hebreus 4:16 diz que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça. Veja que esse trono, ele está acessível a nós. Nós podemos nos achegar a esse trono para alcançar misericórdia, e receber graça. Misericórdia, meus irmãos, é tudo aquilo que ia acontecer conosco e Deus evita que aconteça. Ou seja, é o que nós merecemos que aconteça, mas Deus vai e impede que aconteça porque Ele é misericordioso. E graça é tudo aquilo que nós não merecemos receber e nós recebemos por favor, pelo amor que Deus tem em nós. Então se a misericórdia significa que nós
deixamos de receber o que merecemos, e a graça significa que nós recebemos aquilo que nós não merecemos, é só nos achegar ao trono. É só nos achegar ao trono, diante do trono, na frente do trono, e receber, certo? A graça e alcançar a misericórdia. A misericórdia, ela é alcançada, porque nós merecemos o castigo, mas nós alcançamos a misericórdia. E a graça é recebida, porque nós não merecemos, e Ele, mesmo assim, nos concede e nos dá. Então a igreja, hoje, agora, ela deve ir diante do trono da graça para alcançar a misericórdia, para receber a graça em tempo oportuno. O céu está aberto para nós. O céu está aberto. O céu foi aberto e não foi aberto pelos profetas, e não foi aberto pelos anjos, foi aberto pelo Filho, e o Filho, ele é superior aos profetas, e o Filho é superior aos anjos, a ponto dos anjos lhe obedecerem. Isso significa que quando nós vamos até o trono da graça, Deus libera seus anjos para exercer sobre nós, para nos servir como serviria Cristo, nos dando graça e nos fazendo alcançar misericórdia. Então essa é a nossa confissão, essa é a nossa fé, essa deve ser nossa crença, e nós devemos viver confiadamente, com confiança, porque Cristo pagou o preço por nós, porque Cristo, superior de tudo e de todos, está favorável a nós, e Cristo, superior de tudo e de todos, fez a sua obra por nós, e nós podemos então nos achegar ao trono maravilhoso, que é o trono da graça. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!